Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o João Rafael Oliveira, que foi meu orientando de doutorado aqui no IDP. Atualmente o João é professor do programa de pós-graduação da Unibrasil em Curitiba e com certeza é um dos nossos alunos de destaque. Para mim foi um prazer enorme ter te acompanhado ao longo dessa jornada. Eu sou Vinícius Vasconcelos, sou professor aqui do IDP e também da USP em São Paulo. Sou professor do programa de pós-graduação e oriento mestrandos e doutorandos há bastante tempo. João, a tua tese para mim foi uma alegria ter orientado, tendo em vista que é um tema que para mim é bastante caro. Eu gosto bastante de tratar e de pesquisar também sobre habeas corpus, a importância do habeas corpus em matéria penal. A gente sabe que ao longo dos anos o STF e o STJ foram consolidando o habeas corpus também como um formador de precedentes. E tu, de um modo bastante interessante, viu esse problema, que na prática o HC estava assumindo esse papel, mas que não havia uma pesquisa empírica muito clara sobre como isso estava acontecendo, tanto no STJ quanto no STF, e também o que a gente pode propor para melhorar esse sistema, que é um sistema que está sendo construído na prática até pouco tempo, antes da tua tese e de outras referências importantes do tema, sem uma base muito teórica construída. Então, minha primeira pergunta para ti, agradecendo bastante pela participação, é como que tu vê a contribuição da tua tese, qual foi exatamente o teu problema e como que tu desenvolveu essa tese, que depois foi inclusive publicada já pela editora E+, a partir da publicação da tese posterior. Então, João, obrigado, fica à vontade. É uma alegria estar aqui novamente, uma casa que se tornou a minha casa de referência para estudos acadêmicos, sobretudo no direito processual penal. Indo para a tua pergunta, Vinícius, esse tema de habeas corpus servir como instrumento formador de precedente vinculante surgiu do diálogo muito profícuo que orientador e orientando estabeleceu durante o curso de doutorado. No primeiro momento, a minha pesquisa apontava para a ideia de retroatividade da jurisprudência e como o doutorado exige um ineditismo, e tinha a ver também com habeas corpus, com a tese que a professora Daniele Galvão defendeu lá na USP, já pincelando um pouco sobre a formação de precedentes na matéria penal. Surgiu esse tema que se encaixou com uma luva nas minhas instigações acadêmicas, que era pensar no habeas corpus, sobretudo quando julgado no STJ ou no STF, como instrumento capaz de formar um precedente vinculante que pudesse trazer uma segurança jurídica e previsibilidade para todos aqueles que estão na mesma situação em que aquele habeas corpus teve ou serviu de caminho para que a Corte Superior definisse a matéria de natureza penal ou processual penal. Então, a gente, numa pesquisa empírica, pôde observar que tanto o STF, por meio do seu plenário, quanto o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua terceira sessão, vinha se utilizando de habeas corpus ou de RHCs para debater temas relevantíssimos de natureza penal e processual penal, que muitas vezes não são travados no âmbito do recurso especial extraordinário por conta dos óbices que nós temos nesses recursos, súmula 7 e tantas outras súmulas que, de certo modo, travam a chegada desses temas relevantes perante as cortes superiores. Então, nessa pesquisa empírica, eu consegui demonstrar aquilo que, de certo modo, nós já intuíamos, que era a utilização do habeas corpus para a deliberação de temas relevantíssimos. Dito isso, e verificado que o Pleno do Supremo Tribunal Federal ou a terceira sessão do STJ estava definindo temas relevantes por meio de habeas corpus, por que não se discutir um efeito vinculante erga omnes por meio desse instrumento que a gente sabe é originariamente de natureza eminentemente subjetiva, vale entre as partes. Então, essa foi a ideia, claro, o regimento interno do STJ, o regimento interno do STF e também a legislação não contempla essa hipótese, não está regulamentado, e a ideia então foi trazer critérios objetivos para que a gente pudesse também não deixar ao arbítrio do relator ou do julgador levar essa matéria para definição no pleno ou na terceira sessão do STJ. Então, em resumo, para que o nosso público consiga acompanhar o que foi a discussão da tese, foi esse mais ou menos o panorama enfrentado durante o doutorado. Esse é um ponto interessante porque, tradicionalmente, o STJ e o STF
eles têm um papel que não é desempenhado essencialmente por habeas corpus. Vamos dizer que no âmbito do STJ, o recurso mais importante, mais tradicional é o recurso especial, que pode ter inclusive um reconhecimento de um IRDR para a formação de uma tese vinculante. E no STF são as ações de controle concentrado e o recurso extraordinário com repercussão geral. Tanto o IRDR quanto a repercussão geral foram meio que instrumentos criados para trazer uma força vinculante a esses dois recursos. Só que na prática, o que a gente vê é que o habeas corpus sobressai. Em matéria penal, o habeas corpus é o caminho, né? É a ação mais importante. E na prática, o que o STJ e o STF costumam analisar se dá muito em habeas corpus, especialmente no STF. Como o conhecimento do recurso extraordinário é muito difícil, tem muito requisito, o STF quase nunca conhece um recurso extraordinário, o caminho para levar os temas é muito mais o habeas corpus. E a tua tese se destaca por causa dessa pesquisa empírica. Tu foi muito bem, uma tese precisa ter um problema para propor, a partir de uma metodologia consistente, uma proposta original. Como que foi o caminho assim, para construir a metodologia, o problema, a tese, a originalidade? Porque isso com certeza é um dos principais motivos da gente ter escolhido a tua tese, e eu fico muito feliz com isso. O IDP escolheu a tua tese como uma das teses de destaque e tu como um dos egressos de destaque. Então, justamente para poder dar conta desse ineditismo, tendo em vista que, na perspectiva teórica, nós já tínhamos uma sinalização, talvez acho que a obra da professora Daniele Galvão é a principal, tem também o do professor Kirchner, que é do Rio Grande do Sul, também trata da teoria dos precedentes no processo penal. Então já tinha pelo menos um iniciar no tratamento teórico sobre os precedentes no processo penal, mas não havia ainda um estudo empírico daquilo que estava acontecendo no STJ, no STF, acerca do habeas corpus ou de selecionar o habeas corpus como esse mecanismo para tratar matérias relevantes do âmbito penal e processual penal. Inclusive, se eu posso fazer só uma nota rodapé, a professora Daniele Galvão também é professora aqui do IDP, do mestrado profissional, com certeza ela deu o pontapé inicial nessa temática, que como tu disse, o passo além que foi dado, a ciência vai sendo construída assim, né? Cada um vai dando um passo. Ela estabeleceu a premissa, descreveu bem o problema, tu deu um passo além, propôs uma pesquisa empírica, deu alguns encaminhamentos a partir disso. A professora Daniele, com certeza, também professora aqui no DP, é uma referência, né? Sem dúvida nenhuma, e a professora Daniele, inclusive, me auxiliou na construção da tese, porque me enviou livros que ela já tinha digitalizados, outros fisicamente me entregou em Curitiba, o que demonstra também esse espaço muito acolhedor do IDP, por meio dos seus professores, por meio do seu corpo docente. Então, a busca do ineditismo veio, portanto, a partir dessa análise empírica, e aí com uma construção de critérios objetivos para estabelecer uma procedimentalização desse mecanismo de utilização do habeas corpus como instrumento formador de precedente vinculante em matéria penal. Então, foi esse o caminho. Um caminho não é muito fácil, quando a gente está lá escrevendo, mas é glorioso, É muito gratificante. Traz um resultado bonito e legal ao final. Eu, como orientador, posso dizer com certeza que ter te acompanhado ao longo dessa pesquisa foi muito bom. A orientação, é óbvio que o trabalho é muito mais teu, tua tese, mas a orientação vai acompanhando, vai sentindo também um pouquinho de carinho no coração quando vê uma tese de sucesso saindo, quando vê esse produto final, que é um produto de tanta relevância no debate. E aí, pra gente, já encadeando com a próxima pergunta, pra gente a tua participação depois da defesa da tese é super relevante, Como que foi tua inserção no mercado, como que foi a tua publicação posterior da tese, que eu já mencionei, artigos também, eu tive a alegria de publicar artigos com vários orientandos e a gente também tem alguns encaminhados. Como que foi a tua inserção no mercado, agora como professor de também um mestrado lá em Curitiba? Como que deu esse caminho pós-defesa? Olha que interessante, Vinícius. Quando eu resolvi fazer o doutorado aqui no IDP, era para sair um pouco da casa, que era Curitiba. Fiz lá graduação na Unibrasil, meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, a especialização lá na BD Conte. Então eu quis sair mesmo da minha casa e ter contato com pessoas de outras regiões e resolvi escolher o IDP porque já tinha tido contato contigo, dos eventos acadêmicos. Você era da PUC do Rio Grande do Sul, onde tenho muitos amigos, Ricardo Glockner, Auri Lopes Júnior, Fábio Dávila, grandes amigos. E aí, quando teve essa oportunidade de vir cursar o doutorado aqui, eu, a rigor, nem estava pensando em lecionar num programa de pós-graduação estricto sensu. Queria mesmo
complementar a minha formação, era um desejo meu. Tive a grande felicidade de trabalhar no escritório, hoje ser sócio, de pessoas que são da área acadêmica, né? O meu sócio, Francisco Monteiro Rocha Júnior, é professora federal, sempre me incentivou a trilhar o caminho acadêmico, porque a gente entende que as coisas se somam, né, a prática com essa vertente acadêmica. Então vim para cá no doutorado para expandir meus horizontes, mas não pensava em ingressar no PPGD, não era essa a minha intuição inicial, meu objetivo inicial. Queria complementar a minha formação e estar perto, né, dos tribunais superiores, que é o que me chama a atenção, que é o objeto de estudo que eu gosto. Então, por coincidência, felicidade, né? A estrela às vezes brilha para aquele que também faz por merecer, para aquele que vai atrás. E a gente às vezes tem que ser grato por, né, ter a condição da estrela brilhar para a gente. Quando eu encerro o doutorado aqui, defendo a tese, surge uma vaga no PPGD da Unibrasil, onde eu já lecionava na graduação há um bom tempo. E também tinha feito lá a graduação, que é a universidade do professor Clemerson Merlin Cleve, é uma grande universidade privada lá no estado do Paraná, de referência, também muito bem avaliada pela CAPES, inclusive no seu programa de mestrado e doutorado. E eu termino o meu doutorado e logo na sequência vem o convite para eu ingressar no PPGD. Então já tive a oportunidade, inclusive, de contar com a sua participação lá em bancas de qualificação, em bancas de defesa, de dissertação, porque eu ainda estou, por enquanto, só como orientador de mestrandos, tenho que cumprir aquele requisito mínimo, né, de duas defesas de dissertação para ir para o doutorado, mas estou muito feliz com o PPGD, é um outro ambiente, é um ambiente mais voltado para a verticalização, né, dos estudos acadêmicos. Então, foi uma coincidência muito feliz, muito gratificante, concluir o doutorado e logo na sequência poder ingressar no programa de pós-graduação em Estrito Sensu lá da Unibrasil. E para a gente, como orientador, a alegria fica ainda maior quando depois da orientação concluída a gente vira parceiro de pesquisa. Então, fazer pesquisa contigo, publicar artigos junto, participar de bancas, do mesmo jeito que eu já participei das tuas bancas lá, tu já participou em bancas do IDP, e isso é pra gente a maior realização, com certeza, como orientador, ver os orientandos trilhando um caminho, e que foi um caminho meu também, como tu disse, a gente tem várias sortes na vida, várias ocasiões que aparecem, caminhos que vão se abrindo. Eu também agora sou professor da USP, junto com o meu orientador, que era o Badaró, para mim isso é uma realização enorme, e te ter como colega de PPGs também, para mim, é uma realização muito grande. Esses caminhos posteriores, eles demandam algumas estratégias, como tu falou. E aí, pensando no nosso público, que deve estar nos assistindo aqui, quais dicas tu dá para as pessoas alunos, né? Normalmente tu deve ter teus orientandos agora, eles vêm falar contigo, professor, quais são as dicas para quem quer seguir uma carreira na advocacia, quem quer seguir uma carreira acadêmica, quem quer virar professor, quem quer fazer um mestrado, doutorado, com certeza aqui o IDP está de portas abertas, e quais dicas tu daria? Então, Vinícius, eu tenho normalmente dito para os meus alunos da graduação que a sua trajetória profissional começa lá nos bancos da graduação. Foi assim, pelo menos, que aconteceu comigo. Hoje, os meus colegas lá da Unibrasil, alguns colegas que estão na Federal do Paraná foram meus professores, e eu, desde do primeiro período, me dediquei muito. Até porque, assim, era a minha grande oportunidade de vida, a graduação do Direito, né, na graduação em Direito no Unibrasil. E, então, o que eu digo aos alunos é se dedicar desde o início na faculdade. Claro, você se dedica para aquilo que você gosta. Então, é você, de fato, e sinceramente, verificar se você gosta daquilo. Em gostando, fazer o esforço necessário para atingir os seus objetivos. E não tenho dúvida, Vinícius, de que quando a pessoa faz o que gosta e leva a sério, estuda, os caminhos vão se abrir já na faculdade. Certamente, os professores que te deram aula lá na PUC Rio Grande do Sul foram também te dando dicas, falando muito bem de você, referenciando você para outros professores, para entrar depois no doutorado, para fazer depois pós-doutorado no Rio de Janeiro, porque assim é o que você trilha desde o teu primeiro contato lá na graduação. Então, assim, a minha dica é verificar se de fato gosta do curso de Direito, porque a gente sabe que hoje tem tantos cursos de Direito por aí, procurar
fazer o curso em instituições de excelência, como é o IDP, como é a Unibrasil, como são as universidades públicas, como é a PUC Rio Grande do Sul, e desde o primeiro momento estabelecer esses contatos de amizade com colegas e professores, e eu acho que isso vai, de certo modo, abrindo o teu caminho para essa trajetória profissional de sucesso. Eu sempre incentivo bastante os alunos e as alunas a, dentro do possível, investirem também na área acadêmica, fazendo uma iniciação científica desde a graduação, depois emendando um mestrado e um doutorado. É óbvio que a área acadêmica no direito, se não dá um retorno financeiro como concursos públicos, às vezes dão, porque normalmente os alunos olham mais para o concurso público e tal. Mas a área acadêmica contribui tanto para um aprofundamento em concursos mais complexos, isso é fundamental, quanto na advocacia. Eu gosto sempre de dizer isso. Óbvio que ser professor ou ser pesquisador por si só não torna a pessoa um grande advogado, mas as duas coisas se complementam, né? Ser advogado bom impõe um pensamento de teses, de originalidade, que é bem essa lógica acadêmica que a gente vê também na produção de teses. Então, é basicamente isso. Eu queria te devolver a palavra para algum comentário final, alguma dica final, alguma questão para a gente finalizar e te agradecer mais uma vez pela participação. Como eu te disse, eu tive vários orientandos e orientandas aqui no IDP e a tua trajetória marcou para mim como orientador e marcou com certeza o IDP como uma tese de referência, como um professor de referência. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por ter me permitido te acompanhar ao longo desse trajeto tão bonito. Eu que agradeço, Vinícius. Como palavra final, acho que é isso mesmo, né, para os alunos que desejam ter essa caminhada acadêmica que, penso igual a você, se soma independentemente da atividade profissional que se for realizar a posteriori, vai ser promotor, juiz de direito, advogado, procurador do estado, do município, enfim, delegado de polícia, uma sólida formação acadêmica, né, com participação de pesquisa e iniciação científica lá na graduação, desenvolvimento de um artigo, de uma monografia bem feita, isso vai certamente complementar o teu exercício profissional. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, dizer para os alunos, inclusive para os meus alunos que certamente vão acompanhar essa entrevista, que percorram esse caminho. E agradecer, Vinícius, agradecer a você pela oportunidade que me deu de ser o seu orientando, agradecer ao IDP, que foi muito acolhedor comigo, desde o meu primeiro momento de entrevista até o encerramento. E, enfim, desejar muito sucesso ao IDP e a todos que fazem dessa instituição acontecer, né? A gente sabe que toda instituição, toda universidade, enfim, ela é preenchida por pessoas, né? Não é a instituição por si só. Ela só é assim por conta das pessoas que estão lá trabalhando, desde o café até a docência. Então, agradecer a instituição em nome de em nome de todos os meus colegas do doutorado que tiveram uma experiência muito produtiva aqui no IDP. Maravilha. Obrigado, João. Fica a dica para quem teve interesse. Aqui a gente deu breves spoilers sobre o tema do João. O livro está publicado pela EMAIS, Habeas Corpus como formador de precedentes. Fica a dica e a gente se vê por aqui no IDP logo mais. Até mais.